necessário tirar o pão da população para o Estado sobreviver, ele vai tirar. Mas ele tem que saber administrar a bondade e essa coisa de, enfim, ser forte, né? Não vamos dizer maldade, não. A força e a bondade. Essa administração, esse peso aqui, ó, esse equilíbrio, é o que o Maquiavel vai chamar de virtude. A virtude do príncipe é equilibrar, tá? Tanto a natureza humana quanto a natureza animal. Então ele vai equilibrar as duas partes. Tanto a parte em que eu preciso usar força para manter o Estado, quanto a parte de dar bonanças para a população, se for necessário para manter o Estado também. Então esse Estado ele é mantido a partir do equilíbrio. Esse equilíbrio é a virtude do Estado, é a virtude do soberano. Se esse soberano não tem virtude, ele não é capaz de governar. Tá? Então aí o Maquiavel deixa aberto que caso esse soberano não tenha virtude, ele não é capaz de governar. Ele deixa aberto, tá? Tá aberto. Então esse soberano ele pode ser retirado do poder se ele não tiver virtude para governar. Se ele não souber equilibrar ao mesmo tempo as forças da natureza e a animal e a força humana, tá? Então esse equilíbrio tem que acontecer. Beleza? Isso é Maquiavel. Difícil, né? Meio louco. Sei disso. Mas vamos complicar mais? Vamos falar do Hobbes um pouquinho? O Thomas Hobbes, que ele nasce em 1588, é um pouquinho depois, tá? Do Maquiavel. 1588 e morre em 1679. Gente, ele é velhinho, né? Nossa. Esse cara, o Thomas Hobbes, ele vai dizer o quê? Que a mesma coisa. O Estado, ele é fundamental para administrar a população humana. Sem o Estado, os homens vivem numa luta de todos contra todos, fica uma loucura e voltamos ao estado de natureza. Só que o Hobbes, ele diz que a natureza do homem é violenta. A natureza do homem é extremamente violenta. Ela é violenta, movida por paixões e emoções. E paixões e emoções não levam ninguém à racionalidade. Então o Estado deve ser o elemento racional. Sacou? Então o Hobbes ele já vai mostrar que naquele estado de natureza não é só uma questão de o homem não consegue se administrar. O homem ele é mau. Ele é o lobo do próprio homem. Tá? Dramático, né? Eu sei. Que a gente viveria um momento de guerras. Guerra de todos contra todos. Todos no estado de natureza, sem um estado centralizado e forte, todos nós viveríamos absurdamente matando uns aos outros, sendo movidos por paixões enlouquecidas e, enfim, estaríamos numa guerra eterna e não teremos paz. Qual é a forma de ter paz? Tendo um Estado. Dramático, né? Eu acho bem dramático. Mas, enfim. O principal livro do Thomas Hobbes é o Leviatã, que é onde ele escreve, onde ele teoriza, né, essa razão do Estado, o porquê que o Estado deve existir. E nesse Leviatã, ele vai dizer que existe um contrato social. Confundiu aí? Tá perdido? Eu sei. Dá pra se perder. Mas, enfim, ele diz que a liberdade humana ela é prejudicial à relação dos indivíduos. Então, se você tiver a sua liberdade garantida, total, sem nada para te frear, você é um perigo. O Estado seria esse freio. Então, quando você pensa em matar alguém, você pensa, opa, o Estado não deixa, teoricamente. A gente sabe que não é verdade, temos aí o mundo acontecendo. Mas, enfim, teoricamente você não pode matar ninguém, pode? Não, não pode, tá? Não pode. Então, teoricamente, você não pode matar ninguém, porque tem um Estado que freia os seus instintos maus, ruins. Tá bom? Beleza? Tranquilo? O Hobbes é bem leve, né? É um cara leve, assim, que vê a humanidade de forma leve, linda. Nossa, são flores. Mentira. Enfim. No Leviatã, ele vai dizer que os homens deveriam abrir mão da sua liberdade total, que é essa liberdade de ser movido por paixões, violência
e ter a capacidade de deixar o Estado dar esse freio na liberdade humana que a gente precisa. Se a gente vivesse em total liberdade, a gente não conseguiria viver e sobreviver. Porque a nossa vida não estaria garantida, nem a propriedade privada e nem os nossos direitos básicos, tá? Então quem vai garantir esse direito básico é o Estado, beleza? Então o Estado pro Hobbes, como os homens já são maus pro Hobbes, hein? Não sou eu que tô falando não, hein? Pro Hobbes, como os homens já são maus e muito maus demais. Como os homens são maus, um homem ao longo do homem, veríamos uma guerra de todos contra todos. Como seríamos loucamente violentos, o Estado deve ser o quê? Bonzinho? Como é que o Estado bonzinho vai conter essa galera? Não. O Estado tem que ser violento, mas muito violento. O Estado, ele deve garantir a centralização a partir do medo. Então, o Estado seria o medo em pessoa. Não tem equilíbrio, igual Maquiavel. Ah, uma hora eu tiro um negocinho da população, dou medo, outra hora eu dou um negocinho, deixa equilibrar. Aqui é medo, tá? Mudei até meu tom de voz. Medo, tá? Aqui é medo. Então o Hobbes é medo, pavor. Então a população deveria ter medo do Estado. E o mais importante, porque o vídeo está ficando muito longo e eu sei que vocês não têm paciência nenhuma para assistir vídeo, mas vamos tentar, por favor. Prometo que eu nunca passo dos 25 minutos. Prometo, tá? Enfim, o Estado seria marcado pelo medo pro Hobbes e concentraria todos os direitos. Todos os direitos. O Hobbes, ele dá as bases pro Estado absolutista, que a gente vai estudar mais tarde. Tá? Em história, principalmente. Esse Estado absolutista é um Estado extremamente controlador, que não abre espaço para a população, não abre espaço para outras camadas sociais. O poder está concentrado no soberano, no rei, tá? Nesse cara, beleza? Então, esse Estado que produz medo, ele tem um detalhe. Se os homens são maus e o Estado produz medo, você acha que o Estado poderia ser, por exemplo, que o soberano, por exemplo, poderia ser questionado pela população? Não. Se o Estado ele é baseado no medo, a população ela obedece. A qualquer coisa que o monarca fizer não faz com que ele seja retirado do poder. Essa é a premissa do Hobbes, tá? O Estado é soberano, o Estado é absoluto e o Estado produz medo. Então a população não pode e não tem o direito de se revoltar contra o Estado. Beleza? Dramático esse final, né? Vou deixar assim. Então, até a próxima. Beijocas.